Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Novamente o programa Mais Saúde respondendo às suas dúvidas, perguntas. E como que isso acontece? Você vai lá no Instagram da TV Canção Nova e coloca lá uma dúvida, uma sugestão de pauta e aí a gente vai lá, dá uma olhada, seleciona, mas todas as perguntas serão respondidas. E hoje eu tenho duas muito interessantes, mas eu quero começar com uma que realmente, gente, eu tenho uma história até para contar sobre isso. É da Jussara Andrade. Gostaria de saber se é verdade que o uso de micro-ondas pode causar câncer. Gente, deixa eu te contar uma história. Tô lá eu, naquele programa da Gazeta, que vocês sabem que eu vou de vez em quando, da Carol Minhoto, e no meio de uma história surgiu o assunto de micro-ondas, e ela, lá o programa é ao vivo, né? Ela chegou no ar e perguntou, doutora, e micro-ondas? Eu falei, Carol, vamos fazer uma pauta no próximo programa? E aí eu já faço um levantamento bibliográfico para saber se tem novidades sobre o micro-ondas. Tá. Gente, eu normalmente vou todo mês. Pois bem, lá vou eu pesquisar. Gente, não tem nada na literatura científica que fale que o micro-ondas causa câncer ou que ele é ruim para a saúde. Deixa eu explicar. Inclusive, vocês conhecem aquele investigador europeu, o professor Pedro Bastos, que simplesmente me colocou em contato na Europa com grandes nomes, que eu fiquei até, nossa, vou ter contato com o professor X, o professor Y, pois nenhum deles teve alguma literatura para me passar. Todos unânimes. Doutora, não tem nada que desabone o micro-ondas. Se você pensar em algo em relação, por exemplo, a uma cocção, a você cozinhar algo no fogão. Então, deixa eu explicar. Por exemplo, no caso de gordura. Então, por exemplo, quando você está cozinhando uma gordura, essa gordura começa a sofrer uma chamada oxidação. O que é isso? Pensa num dominó e um monte de dominós em seguida. Oxidar é cair o primeiro e até que não caia o último, aquilo vai se propagando. Isso é oxidação. E isso não é bom para a nossa saúde, comer algo oxidado. É que nem comer alguma coisa enferrujada. Bom, tudo bem. Então, o que acontece? Quando eu aqueço a gordura, eu tenho esse processo oxidativo dela. Se eu vou para o micro-ondas, aqueço uma gordura, o que vai acontecer com ela? A mesma coisa. Tanto que eu passei a pedir para as pessoas, porque todo mundo tem micro-ondas, né? Não, pior, um paciente que chegou para mim e falou, doutora, tá tudo muito bonito na sua consulta, só tem um problema, não tenho fogão, só tenho micro-ondas. E aí a gente vai, né, tentando adaptar a vida com esse tipo de informação. E aí a gente vai estudando e vai vendo que realmente não tem nada que o desabone. Única coisa, vai aquecer um prato que tenha um alimento com gordura? Não pega a travessa inteira, enfia no micro-ondas e aquece, daí tira, se serve e guarda o resto na geladeira. Porque aquela gordura já começou o processo oxidativo. Então, nesse caso, o que é melhor você fazer? Sirva-se, tira da geladeira, sirva-se, põe o seu prato no micro-ondas e come a sua porção. Então, o que você está fazendo? Você está poupando aquele alimento de ter um processo oxidativo a mais, tá? Então, gente, o micro-ondas, eu vou confessar para vocês, quando eu estudei fitoterapia, nem aquecer a água no micro-ondas podia, porque tinha todo um esquema que a água... gente, na hora que você vai buscar na literatura, não tem nada disso. Então, olha, micro-ondas está aí, ele é prático, tá? E eu até hoje não li nada que o desabone. Então, tanto faz os prejuízos em relação, por exemplo, a essa gordura, tanto faz você fazer a comida no fogão, quanto você fazer, digamos assim, aquecer no micro-ondas. É a mesma coisa. O prejuízo da oxidação, ela existe nos dois casos. Ficou claro? Pois é, e tem gente que fica triste, né? Porque fala assim, eu pensei, minha mãe se desfez no micro-ondas porque ouviu falar que dava câncer. Pois é,
mas eu até hoje não tenho uma informação que desabone o micro-ondas. Juro que o dia que tiver, a gente não pode jurar, né? Mas eu garanto para vocês que o dia que eu tiver uma literatura bacana, eu vou ser a primeira a avisar vocês, tá? Mas, bom, Jussara, eu acho que isso aí tá bem legal, né? Então podemos fazer o nosso chazinho, aquecer a nossa água no micro-ondas e depois fazer o chazinho. Mas não vai aquecer o chá, reaquecer no micro-ondas, né? Porque isso nem a reaquecer a gente deve o chá, tá? Mas a gente tem um monte de pauta de chá que vocês vão adorar. Bom, Maria Elsa, meu filho de 22 anos tem diabetes A9. Quando ela falou assim, diabetes A9, eu fiquei me questionando que tipo de diabetes ele tem. Então, no início do diagnóstico, nós enfrentamos muitas dificuldades, mas hoje ele tem uma vida normal. Gostaria de saber se o diabetes tipo 1 tem cura somente com dieta nutricional. Não, querida, vou te explicar por quê. O diabetes tipo 1, ele já é reconhecido como uma doença autoimune. Sabe aquela história comprida que eu falo sempre, que a gente não consegue quebrar determinadas proteínas e aí elas acabam passando e atravessando a corrente sanguínea, passando para a corrente sanguínea da parede do fígado? Quando você tem essa proteína que para o seu corpo é algo estranho, você cria um anticorpo, isto é, um soldadinho, ok. Só que quem tem predisposição genética, e entra a genética, para o diabetes tipo 1, determinadas proteínas, quando o soldadinho fotografou e destruiu, o seu soldadinho confunde com as células beta do pâncreas, que justamente fabricam insulina. Então, hoje já tem sim estudos com a possibilidade de fazer transplante, né, para essas células betas voltarem a, digamos assim, funcionar. Mas isso ainda, que eu saiba, né, é experimental, tá? Eu posso até dar uma olhada se isso aí tá mais adiantado, pra gente até fazer uma pauta. Mas fato é que, não, mas olha, eu entrevistei uma colega jornalista, a Luana, procura no YouTube, porque ela era uma pessoa, porque veja bem, o diabetes tipo 1, que era antigamente conhecido como o diabetes juvenil, veja bem, seu filho com 22 teve adolescente, normalmente isso deveria ter aparecido bem pequenininho, né? E no caso dela, que com 23 anos se descobriu com diabetes tipo 1. E ela fez uma matéria linda com a gente, porque ela mostrou que ela passou a ser uma pessoa muito mais disciplinada, que cuida muito mais da saúde, faz atividade todos os dias, porque ela sabe o quanto a atividade é algo interessante. Então é isso, a gente tem que entender alguns revés que às vezes acontecem na nossa saúde, mas que são para o nosso bem. E digo mais, Maria Elsa, o seu filho com certeza, ele, como você falou, que agora, né, as coisas estão mais calmas. Mas você sabe que eu tive na pós-graduação uma aula que a gente fica revendo um monte de matéria, né? De matérias. E nós tivemos uma sobre o diabetes tipo 1, com aquelas insulinas de rápida absorção ou de rápida absorção de glicose, de mais lenta, quanto que conta, quanto que come. Pois eu vou dizer uma coisa, quem mais fazia sucesso era eu. Por quê? Porque a minha alimentação próxima da natureza, eu não tinha que fazer tanto cálculo para o meu paciente fictício, né, da aula, precisar de tanta insulina. Dá uma olhada nisso, querida, porque, olha, Maria Elsa, é muito bom você poder mostrar para o seu filho que, de repente, ele pode até usar menos insulina, mas a insulina é indispensável, mas ele pode usar menos a partir do momento que ele conhecer melhor os alimentos e se programar melhor para eles, tá? Fica aqui a dica, lembrando que existe a batata Yacon, que é conhecida como a batata do diabético, que é ótima.
e que vale a pena também a gente estar incluindo não só na sua alimentação, porque lá em casa a gente come bastante batata Yacon, e naquele livro do Escolhas e Impactos, a gente colocou uma receita de batata Yacon sauté, que também faz o maior sucesso lá em casa. Tem muita coisa bacana na alimentação que a gente pode usar. Bom, aqui estamos, Jussara, espero que tenhamos, assim, desvendado o mistério do micro-ondas. Maria Elza também, espero que tenhamos ajudado você. E a gente aguarda a sua participação, aproveitando esses 30 anos de TV Canção Nova. E eu aguardo vocês no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.